Bom pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantando e Lendo, e dessa vez analisaremos o livro Iracema, o primeiro livro daquela lista da FUVEST e também dos livros da Unicamp, que eu falei que ia começar a fazer vídeos no canal para ajudar vocês. Então, depois da vinheta do canal, começamos falando desse primeiro livro. Bom, então agora vamos falar de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, assim descrita pelo seu autor, José de Alencar. Iracema faz parte dos romances indianistas do Brasil. O que são os romances indianistas? Os romances indianistas foram os romances escritos também por José de Alencar, que a partir da proclamação da independência do Brasil, nós deveríamos ter a noção de nossa nação. Então nós também deveríamos, assim como na Europa, até no próprio Estados Unidos, termos a origem de formação do Brasil. Então Iracema, ou também conhecida como a lenda da criação do Ceará, vem com esse estilo. É o segundo livro da coletânea indianista de José de Alencar, onde também temos o Guarani como primeiro e o terceiro livro, o Birajara. Muito bom quando isso acontece. A few moments later. Pense em um Brasil não cheio de casas, nem com tanta população assim. Pense no Brasil de mata, mata fechada e apenas com indígenas. Assim é o conto Iracema. A chegada dos portugueses no Brasil, após muitos anos do descobrimento, é o ponto de ignição de Iracema. O livro traz, primeiramente, um conflito que já existia no Brasil. Duas tribos indígenas em conflito. De um lado, os Tabajaras, de onde vinha Iracema, que eram os donos dos morros e também de toda a vegetação. E do outro lado, os Potiguaras, das praias, de Poti, amigo de Martim, os primeiros que haviam visto os portugueses. Pense nesse Brasil. Depois disso, pense na chegada de um colonizador estranho nestas terras. Este é Martim. Martim vem com seu espírito aventureiro português, chega nas nossas terras e quer explorar tudo. E se depara com ela, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, aquela que tinha o aroma de baunilha e a pele como se fosse um pêssego, aquela cujos cabelos dariam inveja para qualquer outra índia. Sim, ela, Iracema, que corre mais do que uma ema selvagem. Iracema, a personagem que dá nome desse livro e que às vezes é deixada de lado, mas que é a verdadeira heroína. E é assim que começa essa paixão entre Martim, o europeu, e Iracema, a índia, a virgem de Tupã, a menina que deveria ser pura, pura como um cristal. Sim, mas não é bem isso que acontece na história. Martim é atingido pela flecha de Iracema, pois ela estava na floresta e quando viu o barulho entre as árvores, o atinge com a flecha. Depois disso é levado até os Tabajaras, cuidado um como um bebê pelo pai de Iracema, que era o pajé Araquém,
mas já gerando brigas internas na própria tribo devido à defesa. E então a história parte desse ponto e começa a se contar com cada vez mais Iracema e Martim se apaixonando, mas Martim não era 100% certo, ele ainda tinha saudades de Portugal, da loira portuguesa que ele havia deixado. Sim, Martim é um verdadeiro cafajeste. Mas foi assim que José de Alencar quis retratar o português que chegara. Deste mesmo modo, que ainda tem saudade de sua terra natal, que está aqui por obrigação. Obrigação de conquistar o território, e não por uma simples vontade. E cada vez mais, Martim e Iracema vão se enlaçando, até que enfim Iracema revela que está grávida. Grávida daquele que seria, como o próprio José de Alencar diz, o primeiro cearense, o primeiro fruto entre um europeu e uma indígena. A primeira miscigenia. O primeiro. Sim. Mas que também, como o próprio José de Alencar fala, não é criado aqui. Eis o problema da nação. Ele diz nas últimas páginas do livro. Ele é levado para Portugal com o pai, como na primeira cena. Ele não fica em nosso território. Ele se vai com aquela caravela que retorna a Portugal. E quando retorna já com a companhia para Jesus, catequizando os índios, acabando com a identidade indígena no Brasil. É isso que o livro também quer falar. Essa chegada abrupta dos portugueses, trazendo os padres, catequizando os índios, colocando-os roupa, não respeitando mais seu Deus, mas sim aquela cruz de bronze, como o próprio Poti diz nas últimas frases, a cruz de bronze que ressoa pelas terras e faz com que Tupã se apague. Bom, é um livro que é muito além de um simples romance entre uma índia forte, guerreira, virgem de Tupã, mesmo com todas suas características que o José de Alencar tenta colocar-lhe um pedestal de beleza, mesmo com tudo isso. E Martim, o homem branco, que ali estava meio indefeso, longe de sua terra, com saudades, é mais do que esse encontro, que esse choque entre essas culturas, mas é uma sobreposição gerada pela Europa no Brasil, por Portugal, nós, colônia, cedemos, os índios cederam, pois acreditaram, assim como Araquém, que aquele português, aquele homem branco, seria bom, ele ajudaria, e foram traídos. Mas, tirando essa pegada do livro, totalmente essa pegada que a gente estuda historicamente, nós temos um livro totalmente de ficção. Iracema, sendo retratada como sempre a ingênua, a singela moça, se mostra no decorrer da história ainda mais corajosa do que o próprio marido, Martim, que tem medo das possibilidades do que vai acontecer. Iracema não, pega seu arco, sai correndo pela floresta, enfrenta qualquer um que se ponha em seu caminho. Iracema, sim, é a verdadeira heroína. Muitas vezes colocamos Martim como um herói, mas na verdade não. Esquecemos o valor de Iracema. Talvez José de Alencar também quisesse alertar isso, que sim, não precisa só ser feito um livro com heróis, com guerreiros, mas sim com guerreiras, heroínas que mostram o valor, que pegam em armas, arco e flecha
que saem por aí, que têm liberdade, que não se prendem a costumes familiares como eram os contos já na Europa, que se aventuram. Hoje, nos dias de hoje, é bem mais simples escrever assim, mas nessa época da publicação, 1865, isso era quase um ultraje perante a sociedade. Como assim uma heroína e não? Por isso que a sociedade às vezes considera o Martim como o herói da história. Esquece-se de tudo que Iracema fez. A partir do momento que entre os últimos capítulos ela morre, toda sua trajetória é apagada da memória. Até aquele ponto da história ela foi crucial. Ela enfrentou a todos. Ela ajudou o Martim em tudo, mesmo sabendo que às vezes ele demonstrava não estar feliz, com saudade da terra, ela fazia de tudo para o agradar. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, foi ela que pariu o primeiro cearense e morreu, que foi tirado do berço brasileiro, foi levado para as terras europeias. Eis a farda da nossa nação ir embora daqui, se esquecer do passado brasileiro? Será esse o nosso real sentimento? Irmos embora daqui. É isso que o José de Alencar ele quer deixar uma pulga atrás da nossa orelha. E também dando um discurso totalmente moralista da época em que os brasileiros iam daqui para Coimbra estudar e depois retornavam. Não, o certo é estudarmos aqui. Eis a nossa pátria. Estude aqui, viva aqui, sirva e também admire-a. Este é o recado que o José de Alencar, que também era um nacionalista, queria dar. E que as pessoas não entendem. E que até hoje continuam. Qualquer oportunidade de sair do país vão. Esta é a pegada filosófica e também um resumo simples da história. Bom, pessoal, como eu falei, o livro tem 33 capítulos. Muita gente que hoje eles fazem os... Também existem vários canais que fazem críticas e análises literárias. Eles falam que não gostam do livro, nunca gostaram no tempo de escola, mas eu tenho que confessar para vocês que esse foi o primeiro livro da série, porque eu fiz vestibular ano passado, então ele ainda já estava. Foi o primeiro livro da série e eu adorei Iracema. Eu me lembro que a minha professora de português, quando foi para ler esse livro, ela sempre ajudava, ela sempre incentivou. E aí o que ela fazia? Ela levava uma garrafa de café para a sala e a gente ia bebendo enquanto ia lendo a história, ia matando aquele tempo lendo. O tempo das aulas dela, aqueles 50 minutos, ou às vezes eram dobradinhas, eu não me lembro, 1h40 de aula, mas nós íamos bebendo e lendo e eu sei que eu acabei esse livro em uma semana. Sim, uma semana. Uma semana lendo, outra semana relendo e outra semana discutindo, porque, como eu falei antes na parte filosófica, é um livro riquíssimo. Mas você fala, comecei a ler, não gostei dessa edição. E existem várias edições, existem edições ilustradas, também com certeza deve existir algo. Você não gosta de material físico? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o PDF do livro para você ir lá baixar. Não existe desculpa para não lê-lo. É um livro simples, rápido, igual na edição de papel aqui que está comigo, são 81 páginas. 81 páginas. Muita gente lê Harry Potter, que são bem mais páginas em tão pouco tempo. Mas mesmo assim, se você não quero ler. Em 1979
foi feito um filme antigo, década de 70, 1979. Vocês já sabem qual é o estilo de cinema. Mas, por que não? O nome do filme? Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Bom, e agora, falando assim dos personagens em si, eu vou falar agora sobre os personagens e algumas características para vocês, para deixar mais gravadinho para vocês assim, para vocês saberem. Vou falar sobre 3 personagens, 4, contando o filho. Então nós temos Iracema, Poti, Martim, Moacir. Iracema é a Virgem dos Lábios de Mel, todas aquelas características que o José de Alencar eleva a personagem, mas também temos que ela era uma guerreira, ela era filha do líder dos Tabajaras, lembrem do nome. E também nós temos que ela acaba no fim do livro vindo a óbito depois do nascimento do filho, e ela era a Virgem de Tupã, a única que sabia os segredos da preparação de uma bebida que mostra nos livros responsável pela vitória dos Tabajaras nas batalhas. Essa é Iracema. Do outro lado nós temos Poti, que é amigo de Martim. Ele é um potiguara. Ele vive na praia, então, como Iracema, que vivia na relva, né, nas montanhas. Então os potiguaras, como Poti, vivem no mar, como eu falei. Ele é grande amigo de Martim, defende ele até a morte, considera-o como irmão. E Martim retribui esse sentimento, também considera-o muito. E esse é Poti, defendeu Martim até o fim. Não morre. Depois ele ainda fica no Brasil para a época dos jesuítas. Temos Martim, vindo de Portugal, esse galego, né? Era loiro e branco, como Iracema fala, e que sente muita saudade dessa terra. Junto com Iracema tem o filho, que é o quarto personagem, Moacir, que é o primeiro brasileiro realmente, segundo a história, o primeiro cearense. Não o primeiro brasileiro devido às outras tribos, mas o primeiro cearense. Uma questão é José de Alencar deixou muito fixo cearense. Primeiro cearense. E tanto que ele fala que Iracema é o mito da criação do estado do Ceará. Foi onde ele nasceu, ele quis dar esse presente para a terra de onde ele nasceu, e também foi a questão de pedido de Dom Pedro para que o Brasil fosse mais nacionalista. O Brasil deveria ser tratado como nação, já que estava independente de Portugal, da coroa. Devemos ter uma nação própria. E por isso que Moacir é retratado como o primeiro cearense, aquele que vai embora e depois volta. No meio do caminho, voltando um pouquinho para a análise filosófica e histórica, nós temos Batuireté. Batuireté é avô de Poti, e ele já está muito velho e ele diz que teve uma profecia e que precisava contar para o neto. Ele fala que o homem branco destruirá todas, não restará nenhuma tribo indígena. Poti leva um choque, acredita que não, os homens brancos são amigos. Mas nós vemos hoje que Batuireté tinha razão. Pouquíssimas tribos no nosso Brasil. E é isso que talvez pode ser cobrado no seu vestibular. Ano passado, com a questão das terras indígenas no Pará, refúgios indígenas também aqui em São Paulo, no Sul, reservas. Se você quiser saber alguns nomes, provavelmente existe, você pega no Google, né? As reservas indígenas são poucas. A maioria se localiza no norte. Aqui em São Paulo eu sei que existe a reserva do Jaraguá, mas também não sei mais nenhuma. No sul existem alguns quilombos e também algumas reservas indígenas, mas são pouquíssimas.
dá para se contar nas duas mãos. Batuireté tinha razão. E essa foi minha análise do livro Iracema, primeiro livro desta série de vestibulares que eu vou fazer aqui no canal. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque é sempre bom. Se você tem algum amigo que vai fazer vestibular, já fala para ele. Aqui do lado, vocês sabem, também tem uma série de canais que fazem os vídeos sobre o mesmo assunto. Não fixem-se só no meu. Visitem esses também, deem curtir, comentário neles. Tá bom? E assim todo mundo consegue trocar conhecimento e aprender cada vez mais. Está certo? Muito obrigado. Valeu!